Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Conservatalk, a edição número 10 do nosso programa, onde todas as semanas nós discutimos os assuntos mais relevantes do momento no Brasil e no mundo sob uma ótica conservadora. E essa é a 10ª edição do nosso programa que acontece todas as segundas-feiras, 8 horas da noite, com um time absolutamente espetacular. Bom, antes de começarmos esse programa, hoje, especificamente, eu queria aproveitar aqui o início e o fato de nós estarmos chegando na 10ª edição para fazer um breve esclarecimento. Olha, eu tenho um orgulho enorme de apresentar o Conservatalk. Eu desconheço outro programa em qualquer mídia brasileira que reúna as cabeças do quilate que nós temos aqui para uma discussão política franca. E todas as semanas nós temos trazido convidados das mais diversas áreas. Nós já tivemos por aqui político, intelectual, atleta, jornalista, reverendo. E o que todos esses participantes do programa têm em comum, além de uma relação amistosa, é uma visão de sociedade. Uma visão de uma sociedade com liberdades individuais, uma sociedade coesa, governada por leis próprias, com instituições que surgiram ao longo do tempo em resposta às necessidades e circunstâncias mutáveis dessa sociedade. Mas essa visão coesa de mundo, ela nem sempre se manifesta de forma uniforme nas posições e opiniões de cada um. E aqui é uma pena que eu tenha que atestar o óbvio, mas dado o grande número de jornalistas que nos acompanham, eu me sinto obrigado. As opiniões que cada um de nós temos aqui refletem não uma posição do programa, mas uma posição individual. A posição do Paulo é apenas a posição do Paulo. A posição do Salles é apenas a posição do Salles. A posição do Abra é apenas a posição do Abra. E assim por diante. Isso vale para opiniões sobre um determinado tópico e também para um eventual posicionamento eleitoral. Essa diversidade, ela vai estar refletida na nossa bancada, onde todos aqui são livres para falar absolutamente o que quiserem. E assim vai continuar sendo enquanto o programa estiver no ar. E eu entendo que o público tem reconhecido e premiado exatamente isso. Em 10 edições, só 10 edições, o nosso canal ultrapassou mais de 50 mil inscritos. E foram só pouco mais de 10 meses, dos 2 meses. E a gente está só começando. Vem muito mais por aí. Esse ano é um ano de grandes entrevistas, grandes convidados. Em breve teremos o nosso primeiro convidado internacional. E, de novo, o que vai nos unir é essa visão de mundo e de sociedade. Salles, quer complementar o que eu acabei de falar? Boa noite, em primeiro lugar. Queria começar com você e, se quiser complementar, por favor. Oi, Paulo. Boa noite a todos os amigos, em especial hoje ao Mota. Eu queria dizer o seguinte, o que a gente faz aqui no Conservatalk é justamente o que você bem colocou, diversidade de opiniões que, ora, são traçadas, são colocadas na seara dos princípios, dos valores, digamos assim, de uma visão mais filosófica, e, ora, como é natural, resvalam, né, o dia a dia político, o dia a dia do momento atual, enfim, que o Brasil vive e que o mundo vive também. Então, e cada um tem a sua opinião. Aliás, como é a direita, digamos assim, ela não é um bloco monolítico, ela tem nuances dos conservadores, dos liberais, tem a turma mais engajada politicamente, a turma menos engajada politicamente, e essa nossa preocupação em que todos possam livremente colocar as suas ideias, justamente para que essa diversidade de opiniões se manifeste, inclusive em benefício, aliás, principalmente, eu diria, em benefício de quem está nos assistindo. Porque a dúvida, o questionamento, a colocação, etc., fazem parte. Eu tenho, para mim, que a luta política, e eu como alguém que milito na política no sentido político-eleitoral, tenho para mim que a trincheira nossa, trincheira da direita, barra conservador, barra liberais, eu sei que o Abraham brinca com a gente aqui que não gosta dessa definição de liberais, mas eu acho que do ponto de vista econômico é liberais mesmo. Essa é a nossa trincheira. E aí
a luta se dá no sentido das ideias, evidentemente, no campo dos princípios, dos valores, da política pública, enfim, o embate de ideias e de política, evidentemente, se dá com o campo oposto, né? Se dá com o campo oposto. Mas este é um espaço sui generis, porque ele, embora seja um espaço público, ele também reúne a característica de ser a nossa trincheira. E a gente costuma brincar na política para não ter, digamos assim, a exposição pública das lutas intra-trincheira, mas aqui é uma trincheira pública, típica do mundo eletrônico, das redes sociais, do YouTube, enfim, daquilo que a gente está participando. Então, quer queira, quer não, ainda que uma trincheira interna nossa, ela está explicitada para aqueles que não fazem parte do nosso lado. E que, pela relevância dos temas aqui colocados, enfim, tem dado, ou tem tentado dar, alguma conotação de desavença, etc., o que na política é absolutamente natural. Continuo, e aí falando da minha parte, como eu estou dizendo, você colocou bem, as opiniões são sempre pessoais. E essa que eu estou dando aqui é minha opinião pessoal. Eu sou um defensor vigoroso da reeleição do presidente Bolsonaro. Acho que o Brasil precisa de mais 4 anos de um governo de direita, conservador, que enfrentou e enfrenta problemas, não é perfeito, como nenhum ser humano é. O aprendizado na vida ele se dá no dia a dia. O presidente não nasceu sendo presidente, assim como nós, ministros, não nascemos sendo ministros, e fomos aprendendo a desempenhar o nosso papel a cada dia. Eu acho que precisamos ter mais 4 anos, e tenho muito medo, muito receio, evidentemente, da mera ameaça do Brasil poder ter, ainda que remota, e espero que só uma ameaça, de ter novamente um governo de esquerda, sobretudo no momento em que a América Latina está sendo cercada pelo inimigo de esquerda. Eles ganharam no Chile, estão na Argentina fazendo um governo vergonhoso, está aí a situação caótica dos argentinos. A Venezuela, então, nem se fala, Cuba não precisa falar, tem o Peru, tem a Colômbia, tem não sei mais aonde, tem a Bolívia. Então, eu acho que nós temos que ter foco, e o foco é esse, né? Manter o máximo possível dentro da trincheira, ainda que a trincheira esteja sendo explicitada aqui nessa rede social, mas tentar manter dentro da trincheira o máximo de coesão política, que não significa, em absoluto, ter as mesmas ideias ou as mesmas opiniões, mas lembrar, ao fim e ao cabo, que nós estamos no mesmo barco, o barco das pessoas decentes, daqueles que acreditam no Estado menos presente, o Estado mais enxuto, portanto, uma visão liberal, econômica, conservadora nos princípios e politicamente de direita. Então, aqui para agradecer a oportunidade, destaco os nossos colegas novamente. Ernesto, Lucas, o Abraham hoje está viajando, eu acho que o Luiz Felipe e o Paulo também, mas e o prazer de receber aqui o nosso querido Mota. Obrigado. Isso é uma informação que vale passar para as pessoas que estão nos acompanhando. Muita gente acha que o Abraham não está, pode achar que o Abraham não está participando por algum motivo A ou B, mas o Abraham está viajando, né? Está em Ribeirão Preto, se eu não me engano, e nem sempre, isso é normal aqui no programa, tem edições onde nós temos uma bancada grande, em algumas edições todos nós estamos, em alguns nos desfalcam. Nessa semana vão desfalcar, a princípio parece que o deputado Paulo Eduardo Martins também não vai poder participar, porque também está em trânsito, estava chegando em Brasília nesse momento. Enfim, isso acontece com frequência. Eu faço sempre como jornalista, eu tenho uma obrigação extra com o meu público de também deixar claras quais são as minhas posições, né? Muitas vezes as pessoas pensam, jornalista imparcial. Não, eu sou um jornalista de opinião, um jornalista que tem lado, um jornalista que tem posições muito claras, também tenho manifestado de forma bastante transparente o meu apoio, a minha visão de que há uma necessidade imediata de reeleição do presidente Bolsonaro, e acho que isso é fundamental, é uma questão de sobrevivência para o país. Mas, de novo, essa é uma opinião do Paulo Figueiredo, não é uma opinião do programa. Todos nós podemos ter as mais diversas opiniões. Queria passar a bola para o Ernesto, também dando boa noite, Ernesto. Seja bem-vindo. Boa noite, Paulo. Obrigado. Boa noite ao Roberto Mota, assim como ao Ricardo e ao Lucas. Hoje estamos aqui com essa bancada um pouco menor, mas sempre muito feliz de estar aqui com vocês. E
Eu já posso perguntar uma coisa para o Roberto? Ou... Não, por enquanto estou só dando uma boa noite, vou passar Entendi. a bola para o Lucas Tá bom. e depois dar boa noite para o Roberto. Então, não, olha, eu acho que esse programa está se revelando um espaço fundamental de trazer uma nova dimensão de conversa sobre as visões conservadoras, como que elas se definam, mas, obviamente, como qualquer movimento político, qualquer corrente política, você nunca vai achar uma definição plena, né? Mas é óbvio que há várias coisas aqui que são comuns a todas as pessoas que estão aqui, senão não estaríamos num programa, né, chamado Conservatório, né? Então, e eu acho que o Brasil, né, acordou há poucos anos para o fato de você poder se dizer conservador, poder se dizer de direita, né? Isso não era assim uma coisa óbvia, né? Há algum tempo atrás. Liberal até podia, mas também não era muito assim, né? No tempo de faculdade eu não podia muito falar que era liberal também não. Então, todas essas mudanças, mas, quer dizer, falando sobretudo sobre a questão do conservadorismo e como ele se apresenta na sociedade, na política brasileira, é algo novo, né? É algo novo. E é algo que, em poucos anos, fez um escarcéu na política brasileira, no bom sentido, né? E abriu avenidas que não se imaginava que existiriam, abriu possibilidades tanto eleitorais quanto não só eleitorais, que não existiam, e atendeu a uma série de mudança por parte da população brasileira, né? É como se, de repente, as pessoas tivessem uma demanda, e tinham, que não era atendida por nada, as pessoas tinham que se virar com o que tinha, né? E, de repente, não, tem o produto mais ou menos original. É claro que ele nunca vai ser perfeito, porque, né, a política também vive disso, de você ter determinadas demandas populares e como é que você supre essas demandas. Isso vai ser sempre uma questão problemática, e é bom que seja, porque é por isso que existe a política, né? Mas eu acho que portanto, é um movimento novo, né? É um fenômeno novo, mais do que isso, porque não é um movimento organizado, que tem uma força enorme, porque ela está enraizada na população brasileira. Política numa democracia, além de outras coisas, é voto, esse enraizamento na população significa voto. Portanto, ele é novo, ele é vigoroso, mas ele é frágil, porque não tem as estruturas que outras correntes políticas têm, nem de longe, né? Não tem a penetração, bom, na mídia, né? Nem preciso falar, né? O Paulo sabe muito melhor que eu e todos nós aqui, não tem a penetração na academia, não tem a penetração, né, nas ruas, tem a penetração na mentalidade das pessoas, que acho que é majoritariamente conservador. Mas por isso que eu acho que esse tipo de discussão é absolutamente fundamental. A gente está numa obra em andamento no conservadorismo brasileiro. E a gente não pode, né, digamos, nesse momento, já dizer, não, é isso aqui, é o plano, é isso aqui, e descartar determinadas pedras, determinados materiais, e não vamos trabalhar só com outras pedras, materiais. Acho que a gente está novamente no momento de construir esse projeto da maneira mais natural, orgânica possível, não como uma coisa de cima para baixo, mas de baixo para cima. Acho que esse é o espírito do conservadorismo, né, de construir as coisas de baixo para cima, de ver uma sociedade como algo que emerge, não como algo que é imposto a partir de um Estado. Portanto, acho que estamos num momento de um desafio magnífico, no fundo, também para nós todos. Já foi mais fácil em outros momentos do passado recente, hoje é difícil, porque o sistema contra o qual o conservadorismo, esse movimento conservador se ergueu é muito forte, mas justamente por isso é que nós precisamos acho que desse enfoque de uma obra em andamento e de continuarmos perseguindo aquilo que a gente acredita. É isso. Lucas, boa noite. Boa noite a todos, boa noite, Ricardo, Ernesto, Paulo, Roberto, boa noite. É isso aí, né, gente? Acho que vocês falaram tudo. Nós defendemos, acima de tudo, a liberdade individual de cada um, né?
Então, não poderia ser diferente aqui no Conservatório. Cada um tem a sua opinião, são opiniões muitas vezes que não se conversam em sua totalidade, mas são todos no mesmo objetivo, todos na mesma linha aqui. Isso que é importante, a gente respeitar a diversidade de opiniões aqui. E é importante o debate, né? A gente não quer todo mundo concordando, todo mundo falando sempre a mesma coisa, senão vira uma coisa até um pouco maçante. A nossa audiência, como você sempre cita aí, né, Paulo, é sempre crescente, é só ver a quantidade de seguidores que a gente vem angariando aí, mesmo com os algoritmos lutando contra, é sinal que nós estamos no caminho. Vamos continuar. Esse ano é um ano realmente muito importante. Nós vamos continuar aqui. Nem sempre concordando, mas sempre debatendo, sempre se respeitando, sempre buscando e pensando o melhor para o nosso país. Não é isso? Boa noite a todos, em especial ao Roberto Mota, nosso convidado de hoje. É isso mesmo. E eu queria aproveitar esse momento para pedir a você que está nos assistindo, que assiste o nosso programa, que acontece todas as segundas-feiras, em primeiro lugar, que se você não está inscrito no canal, inscreva-se. Esse programa acontece todas as segundas-feiras, toda a semana, com convidados diferentes, sempre abordando os temas do momento sob o ponto de vista conservador, sob o ponto de vista, vamos chamar assim, de direita, se a gente gosta de agrupar as coisas em torno de uma palavra. Bom, eu peço também a você que compartilhe esse vídeo, esse link, seja nas suas redes de WhatsApp, seja nos seus grupos de WhatsApp, seja nas suas redes, no teu Twitter, no seu Getter, no seu Facebook, onde você achar que no teu Telegram, onde você achar que nós temos direito. Enquanto nós temos Telegram e Getter, né? Porque se continuar a nossa justiça eleitoral, e seja lá quem quer, o nosso judiciário que quer cada vez mais censurar as nossas redes. Em breve aqui o Conservatório também vai passar a ser transmitido no Getter, para nós termos uma alternativa à censura do YouTube. E se você não deu ainda o cliquezinho no like, no joinha aqui do vídeo, eu peço que você faça isso agora, porque o que acontece é que quando você clica, esse vídeo aparece como recomendação para mais pessoas no algoritmo do YouTube, e isso faz muita diferença na relevância para as pessoas que acabam tendo acesso a esse conteúdo. E eu queria já começar e dar boa noite ao nosso convidado Roberto Mota, pessoa por quem eu tenho enorme apreço, vários amigos em comum, acompanho o trabalho dele há bastante tempo, e queria fazer uma pergunta, que é a pergunta que eu sempre tenho curiosidade, sempre quis fazer de forma mais direta, Roberto, faço aqui ao vivo para as pessoas, na frente das pessoas. Roberto, eu já fui diretor do Instituto Liberal. Na época da fundação do Novo, eu acho que nós acabamos nos conhecendo rapidamente, mas eu fui a vários jantares com o João Amoedo, fui a evento do Novo, fui a evento no Fashion Mall, fui entusiasta do Novo, pedi filiação na época nas minhas redes sociais, eu fui um grande entusiasta do Novo. E no final a gente vê um projeto que acabou dando no que deu, né? Acho que você e o Salles aqui viram de camarote como é que a coisa aconteceu. Mas não foi só o Novo. Todas as vezes que é muito comum movimentos que têm uma vertente liberal, pura e simples, acabarem descambando na esquerda. Aqui nos Estados Unidos, o que se chamava de liberalism, né, acabou sendo cooptado completamente pela esquerda, e hoje a palavra liberalism aqui virou muitas vezes uma tradução de esquerdismo, né? Quando se fala o liberalismo nos Estados Unidos, significou esquerdismo, já vem sendo assim há bastante tempo e cada vez mais recentemente. No Brasil, o MBL, o Movimento Brasil Livre, né, que tinha um componente liberal, caiu nos braços da esquerda, está aí abraçado com o Sérgio Moro agora, que o Salles descreveu bem como comunista e o professor Olavo de Carvalho endossou aqui no programa. E o Novo, as posições, muitas das posições, embora o Novo tenha excelentes quadros, ainda tem excelentes quadros, o Novo descambou. Você pega a figura central, né, fundadora do Novo, a figura do João Amoedo, ele não tem diferença, as posições dele não tem diferença para as posições do Macron. Ou eu vou além, não tem diferença das posições dele hoje para várias das lideranças de esquerda dentro dos Estados Unidos. O professor Olavo de Carvalho, ele tem uma frase que eu não posso repetir aqui no programa por respeito aos entrevistados, mas ele diz que todo liberal é um bumbum implorando por um piu-piu comunista, para usar aqui termos mais gentis do que o que ele usa explicitamente.
E aí eu te pergunto, é isso mesmo? Toda vez que a gente começar um caminho pelo liberalismo, vai descambar na esquerda? Boa noite e seja bem-vindo ao Conservatório. Obrigado pela pergunta, Paulo. Boa noite. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Ernesto. Boa noite, Lucas. É um prazer estar aqui na trincheira da direita. Acho que o Ricardo descreveu muito bem, né? É uma trincheira onde estão os conservadores, os liberais, os libertários, os anarcocapitalistas, né? Tem espaço para muita gente. É a verdadeira diversidade. Nós não pregamos a diversidade, nós praticamos a diversidade. E como o Ernesto falou, é um privilégio a gente estar vivendo esses tempos no Brasil, porque, Ernesto, quando eu terminei minha adolescência e entrei na minha vida adulta, com 18 anos, aqui no Brasil, como diz o meu amigo procurador de justiça Marcelo Rocha Monteiro, você tinha várias opções políticas, né? Você podia escolher ser esquerda, centro-esquerda, extrema esquerda, né? Então, era isso que você podia ser. E eu confesso a vocês que eu fui surpreendido pela rapidez com a qual esse cenário se transformou. E, de repente, a gente pode se dizer de direita, a gente pode se dizer conservador, liberal era uma coisa que as pessoas já estavam mais acostumadas, embora às vezes não entendam direito o significado de liberal. Eu acho que nós, nessa diversidade, nesse momento de liberdade, estamos aqui unidos num momento histórico, como o Ricardo falou, num trabalho de recondução do presidente Bolsonaro, ao seu segundo mandato, para que a gente possa continuar usufruindo dessa liberdade, para que a gente possa continuar fazendo programas como esse, para que a gente possa manter algumas liberdades que a gente até pouco tempo achava que eram totalmente garantidas, né? Impossíveis que fossem tiradas de nós. Mas, Paulo, essa sua pergunta ela tem várias respostas possíveis. Eu diria para você que a resposta que mais me convence hoje é a de que a política eleitoral, a política que lida com o poder, né, em suas várias formas, inclusive a política partidária, que eu acho que é a política mais difícil, mais agressiva, mais pesada, essa política exige das pessoas uma certa predisposição. E se você não entra nessa política pelas razões certas, é muito fácil você se deixar seduzir no meio do caminho. O poder é fantástico, o poder é muito atraente. E o que a gente viu nesses últimos 4, 5 anos aqui no Brasil foi a sedução de uma série de pessoas que, no início da sua caminhada, diziam que estavam entrando na política, para o idealismo, e empunhando uma ou outra bandeira, e no caminho ficou claro que a postura delas, na verdade, era de buscar oportunidades para o engrandecimento pessoal, para o enriquecimento, para conseguir mais poder. Então, eu acho que essa é a explicação para o fato de que muita gente que não tinha expressão nenhuma, né, e enquanto eu estou falando aqui, eu tenho certeza que as pessoas estão colocando rostos, né, colocando rostos para isso que eu estou dizendo. Pessoas que não tinham nenhuma expressão nas suas áreas, né, e conseguiram, de uma hora para outra, pegando carona num fenômeno político eleitoral, conseguiram se transformar elas próprias em fenômenos e cometeram o erro grave de esquecer, na verdade, que elas participaram de um processo, né, que elas pegaram carona. Elas se imaginaram protagonistas. E isso é o ego, que é o inimigo mais insidioso de um político, de qualquer pessoa que se envolva com política. Eu acho que a explicação é essa, Paulo. Antes da gente falar, e eu acho que esse é um debate necessário que a gente precisa ter, e eu descrevo isso no meu livro, né, aproveitar e fazer um merchan, Os Inocentes do Leblon, em que eu conto a história do Partido Novo. A última parte desse livro é um capítulo em que eu conto a minha trajetória de alguém que não tinha nenhuma expressão política definida, passando pelo liberalismo até o conservadorismo. E hoje eu estou convencido de que a falta de um elemento moral na prática política é um grande problema daqueles que se dizem liberais puros, né? Eu sou liberal só na economia.
e no resto cada um faz o que quer. Eu acho que esse é um grande problema. Salles, você também acompanhou esse processo de dentro, né? De camarote. Olha, Paulo, nós fundamos o Movimento em Direita Brasil, eu e o pessoal aqui que está comigo nessa trincheira aqui há muito tempo, há 16 anos atrás. Uma boa parte dessa turminha que hoje está aí no MBL, vem para a rua, não tinha nem saído da fralda ainda, não sabia nada do que era liberalismo, nem coisa nenhuma. E nós mantivemos e continuamos mantendo uma coerência muito grande de valores ao longo desses 16 anos do Movimento em Direita Brasil. Diminuição do tamanho do Estado, legítima defesa, enfim, uma série de coisas que são... Eu não vou ficar repetindo aqui, porque hoje não é dia de falar de Direita Brasil, é dia de falar do nosso querido Mota. E o Mota passou por uma coisa muito semelhante que eu passei quando eu fui para o Partido Novo, que foi sofrer a ira, né? Sofrer a ira do Amoedo. Porque o que a gente percebeu lá no Novo? Que quem não se curvasse a ser um capacho do Amoedo não tinha espaço dentro do partido. Você tinha que fazer tudo o que ele queria. Ele tinha um diretório nacional, não sei como é que está hoje em dia, mas ele tinha um diretório nacional que era só gente ligado a ele, um era advogado dele, o outro era o cara que aplica o dinheiro dele, o outro é o contador dele, o outro não sei o que lá dele, e aí quando ele não faz ele diretamente, ele faz com a mão do gato. Ele fez isso com uma série de pessoas, fez com o Sabará, fez com o nosso grande amigo Matheus Bandeira lá do Sul, fez com um monte de gente. Quem não basta dizer o que a gente sabe. Ninguém está inventando nada. O Zema foi para o segundo turno na eleição de 2018, o Amoedo não foi lá ajudar na campanha, aliás, encorajou as pessoas a não irem. E mais, o Zema foi eleito, um grande governador, foi eleito governador, o Amoedo não foi nem na posse, não foi nem da posse do Zema, né? E aí eu soube de uma história, eu queria que a partir dessa história o Mota contasse um pouquinho os bastidores, de que quando o Mota quis ser candidato, e aí havia um dispositivo no Novo dizendo que quem era candidato no Rio tinha que fazer as entrevistas em São Paulo, que era em São Paulo fazer entrevista em outro lugar. Reza a lenda, e eu queria que o Mota me contasse isso, de que o Amoedo ligou para as pessoas que iam entrevistar o Mota e pediu, exigiu, mandou, não sei qual é a palavra, que as pessoas dessem pau no Mota. O Mota que era cofundador do Novo junto com o Amoedo, e que estava até então com o Amoedo na mesma trincheira. O Amoedo ligou para as pessoas para dizer, olha, deem pau no Mota aí, por favor. Mota, e aí? Então, Ricardo, no meu livro eu conto a história do que aconteceu comigo, do que eu testemunhei, daquilo sobre o qual eu tenho evidências, documentos, e-mails, ou eu participei de conversas. Além dessa história que eu conto no livro, tem muitas outras coisas que aconteceram e que depois as pessoas vieram me contar, olha, você sabia disso, você sabia daquilo. Isso eu não incluí no livro, mas o que eu incluí no livro, né, que muita gente não sabe, livro que eu escrevi, Ricardo, a pedido, sugestão de um amigo meu, participou da Fundação do Novo lá em Salvador, porque ele falou o seguinte, Roberto, se você não escrever a sua história, é a narrativa oficial que vai predominar. Né? São esse conjunto de historinhas que vai ser tomado como uma verdade histórica. Então você tem que escrever. Eu escrevi, me custou um trabalho, um esforço emocional grande, porque eu revivi tudo aquilo. E o resumo da história, Ricardo, é mais ou menos isso que você falou. Eu comecei o partido, né? Nós começamos discutindo do zero, eu com uma pessoa que era minha colega do terceiro ano do ensino médio. Na altura em que nós começamos a falar sobre partido, sobre isso, nós éramos amigos há 20 anos. Nossas famílias eram amigas. Depois eu fui descobrir que até a minha mãe tinha conhecido a mãe dele, elas se conheceram no Rio Grande do Norte, aí, nos anos 40, nos anos 50, enfim. Eu não estava começando aquele trabalho com um desconhecido ou com um colega, né? Era um amigo, alguém que participava da minha vida. E eu conto no livro vários episódios que mostram isso, essa proximidade. Né? E nós começamos juntos esse trabalho, ele focou mais na parte de organização do partido, do ponto de vista jurídico, financeiro, até porque
a situação financeira dele era completamente diferente da minha, né? E eu foquei mais na criação do partido, no engajamento, em levar, em ajudar a construir um ideário, em captar as pessoas para o partido. E foi tudo muito bem, até que, por volta de 2015, aconteceu o primeiro problema. Entrou no partido, como funcionário contratado, uma pessoa cujo nome eu não vou mencionar, inclusive está no livro com um pseudônimo, mas todo mundo que participou daquela época do Novo não vai ter dificuldade de lembrar quem é. E foi contratado como uma espécie de capataz para começar a fazer determinadas tarefas dentro do partido, né? E essa pessoa, de cara, se posicionou sabotando todas as iniciativas que eu fazia. Naquela época, o diretório do Partido Novo do Rio de Janeiro era o mais ativo. A gente tinha um grupo de mais ou menos 200 pessoas e todas as semanas a gente tinha seminário, palestra, discussão de ideias. Nós trouxe várias vezes o Hélio Beltrão para falar sobre liberalismo, o Rodrigo Constantino participava das nossas atividades, e isso tudo, né, no final de 2015, chegou a um fim abrupto, porque o João me chamou, essa passagem eu descrevo no livro, para me dizer que ele e o pessoal de São Paulo estavam profundamente insatisfeitos com o meu trabalho e por isso eu estava sendo demitido da presidência do Diretório Estadual do Partido Novo no Rio de Janeiro. Assim, uma conversa de 2 minutos, né? E ali eu levei um choque, eu falei, caramba, tem alguma coisa errada aí. Mas como em várias outras situações na vida, né, você vê sinais de que tem coisas erradas, mas como você tem tanta coisa investida naquilo, e eu tinha 5, 6 anos já da minha vida investidos naquele projeto. Eu falei, não, isso deve ter sido alguma coisa episódica. Depois, através de relatos de várias pessoas, eu fui saber que não era coisa episódica nada, né? Que ali já tinha sido tomada uma decisão de que eu tinha que ser afastado do partido. Mas nessa mesma ocasião em que eu tive essa conversa, em que eu fui demitido da presidência estadual do Partido Novo no Rio de Janeiro, o João virou para mim e falou, olha, mas ano que vem nós contamos com você para ser o nosso candidato a prefeito, né? Eu falei, pô, caramba, depois de ser demitido, o cara me diz isso, não vou levar muito a sério isso. Mas, enfim, saí de lá, continuei tocando a minha vida. Quando foi mais ou menos em março de 2016, eu procurei o João e perguntei, vem cá, João, eu devo ser candidato a prefeito? Eu devo submeter o meu nome? E aí ele disse, olha, eu vou dar uma pensada, vou consultar o pessoal de São Paulo, depois te falo. Alguns dias depois ele me liga e diz, não, olha, você pode participar do processo seletivo, sim. Tá? Você está autorizado? Eu falei, caramba, bom, se ele disse que é uma boa ideia eu participar, eu vou participar. E o processo seletivo foi basicamente uma conversa com o João, que me conhecia há 20 e tantos anos, e uma conversa com uma outra pessoa, que eu não vou dizer o nome, mas que hoje continua no diretório estadual, cuja principal característica era a ausência absoluta em todas as atividades que a gente tinha feito até aquele momento no partido. Ou seja, uma pessoa cuja única presença foi naquele dia para me entrevistar, né, e uma pessoa também cuja experiência e trajetória na política era nenhuma. E aí, alguns dias depois desta conversa, dessa entrevista de processo seletivo, eu fui chamado para uma conversa na casa do João. E eu descrevo isso no livro com detalhes, né? Estava o João, a pessoa que era o então presidente do Diretório Estadual e o então presidente do Diretório Municipal. E o resumo da conversa foi que eles me chamaram para me dizer que o Novo não ia lançar nenhum candidato a prefeito no Rio de Janeiro e que era melhor que eu fosse candidato a vereador, tá? Que essa era a melhor estratégia para o partido. Eu tentei explicar que aquilo ali não fazia sentido nenhum, né? Que principalmente por uma primeira eleição para o partido ter um candidato majoritário era importante e que eu tinha, né, uma ligação muito forte com todo mundo do Rio de Janeiro e que, portanto, eu achava que eu estava em boas condições de ser candidato. Saí dali e com a sensação de que tinha alguma coisa errada. Trocamos alguns e-mails e 2 ou 3 dias depois, o Partido Novo anunciou a candidata à Prefeitura do Rio de Janeiro. A candidata à Prefeitura do Rio de Janeiro, uma senhora que foi minha professora no mestrado da Fundação Getúlio Vargas, cujas posições políticas não se caracterizavam exatamente
pelo liberalismo, que não tinha conexão nenhuma com as pessoas no Rio de Janeiro, mal conhecia onde ficava a sede do partido, não conhecia ninguém. E o nome dela foi anunciado. E aí, a cereja do bolo, Ricardo, foi que um dia depois do anúncio, uma dessas pessoas que estava na casa do João no dia dessa conversa me ligou para me dizer o seguinte: Mota, não esquenta não, porque essa história de processo seletivo, isso é tudo besteira. Na verdade, a gente escolheu essa senhora porque, como é a nossa primeira eleição e a gente tem cara de coxinha, né? Naquela época se usava muito essa expressão coxinha para quem era liberal, a gente escolheu ela porque, como ela tem uma pegada de esquerda, fica mais fácil para a gente, né? Você imagina você, depois de investir 6 anos na criação de um partido, ter que escutar uma coisa dessas. Mas, como você falou, Ricardo, a novela não terminou aí. A coisa começou a ficar inacreditavelmente trágica quando uma das pessoas ligadas a mim descobriu que, pelo estatuto do partido, estava escrito lá: se qualquer filiado ao partido que conseguisse o apoio de 10% dos filiados daquele município, poderia ter o seu nome levado à convenção. E aí eu comecei, junto com algumas pessoas ligadas a mim, um processo de recolher assinaturas de apoio, tá? Pedindo às pessoas: olha, se você acha que eu sou uma pessoa que tem as qualificações adequadas para ser pré-candidato a prefeito do Rio de Janeiro, por favor, assine esse formulário aqui. E aí aconteceu o impensável para mim, tá? Começou uma chuva de ataques nas redes sociais, assim, com uma violência que eu nunca tinha visto nada igual na minha vida. Eu acho que eu fui o primeiro cara cancelado nas redes sociais, muito antes dessa onda virar uma coisa comum, tá? Eu fui ofendido com todo tipo de ofensas. As pessoas, eu tive testemunho de várias pessoas que saíram espalhando boatos a meu respeito, alguns saíram dizendo que eu queria ser candidato porque eu estava falido. Ora, se eu tivesse falido, eu ia ser candidato a vereador, que eu teria muito mais chance de ganhar do que a prefeito, né? Que era simplesmente uma candidatura com o objetivo de alavancar a posição do partido. Enfim, foi um troço horroroso, horroroso. E isso aí levantou um pano, né, Ricardo? Porque a gente descobriu que o liberalismo, que era pregado pela cúpula do Partido Novo de então, era um liberalismo da porta para fora. Da porta para dentro, o que valia era a vontade do dono do partido, inclusive para dizer que uma cláusula que estava escrita no estatuto do partido não tinha nenhuma validade, podia ser descumprida, né? Eu consegui reunir mais do que as assinaturas necessárias para que o meu nome fosse levado à convenção. E o meu nome eu entreguei as assinaturas. Quando fui entregar, uma pessoa que estava lá na sede do partido se recusou a receber, e aí eu dei sorte que eu levei testemunhas comigo, ela acabou tendo que receber, mas eles pegaram essas assinaturas. Esqueci de dizer uma coisa, Ricardo, que você vai achar engraçado, né? Abriram um processo contra mim na comissão de ética do partido, tá? Inaugurando um procedimento que seria usado depois com vários outros, né? Contra, se eu não me engano, Leandro Lira, contra você, contra o Felipe Sabará, enfim, qualquer um que não aceitasse as determinações do Politburo, abre um processo na comissão de ética. Enfim, as minhas assinaturas foram levadas para uma reunião, inclusive eu tenho a ata dessa reunião, um dia vale a pena dar uma olhada nela, e é como se você ler a ata da reunião, parece a reunião de um conselho stalinista, na qual todas as minhas pretensões foram negadas, eu fui declarado persona non grata do Novo, traidor e mais não sei o quê. E aí, quando eu vi que isso aconteceu, eu falei, está na hora de eu ir embora, peguei o chapéu e fui embora do partido que representava 7 anos da minha vida até então, e que, para mim, era a melhor chance que o Brasil tinha de tomar um caminho diferente. Esse é o resumo. Bom, é uma história... Eu já tinha acompanhado você contar parte dessa história outras vezes, Roberto. Eu acho que
ela reflete um pouco do sentimento de traição que todos os apoiadores do Novo tiveram, mas em um nível amplificado, né? Você sentiu na pele a traição que todas as pessoas que apoiaram o Novo depois sentiram nas suas posições, no seu entusiasmo, em qualquer coisa do tipo. Acho que a traição aos ideais também se traduziu em uma traição pessoal. Ernesto, queria te trazer para a discussão também, para você conversar com o Roberto. Obrigado, Paulo. Acho que está sendo muito iluminador a gente entender essa mecânica aí do Novo, né? Mas eu queria trazer algumas coisas e antes fazer uma referência a uma postagem que eu gostei muito, não sei se foi hoje ou ontem, do Roberto, em que ele cita o Richard Feynman, né, o grande físico americano, que diz assim, uma coisa como: me deem perguntas que eu não possa responder e não respostas que eu não possa questionar, né? Eu acho que isso é um lema fantástico, né, para qualquer discussão, seja na ciência, seja na política, né? Então, eu vou tentar te dar umas perguntas que sejam difíceis de responder, tá? De acordo com a sua própria postagem. Antes, fazer uma consideração, apenas na forma de uma pergunta que aí tem a ver com o nosso quadro político atual, obviamente, né? E com o que me parece o lado muito problemático da gente reduzir a apreciação do nosso cenário hoje a algo direita versus esquerda ou a algo simplesmente contra o PT, do ponto de vista de quem é, ou contra o Lula, do ponto de vista de quem é da direita, né? Porque, pelo menos na minha visão, por que o presidente Jair Bolsonaro ganhou a eleição em 2018? Porque as pessoas queriam, e acho que já há muito tempo, eleger um presidente de direita. E, pela primeira vez, se deram conta, naquele momento, em muitos anos, em muitas eleições, que o PSDB não era de direita. E aí tem muito a ver, claro, voltando aqui com discussão recente, com a influência do professor Olavo, que, claro, não foi direta em muitas pessoas, foi indireta, mas que havia começado a mostrar esse quadro como ele realmente era, né? Então, eu acho que essa vitória eleitoral foi porque o projeto do presidente, então candidato Jair Bolsonaro, conseguiu despertar forças populares, forças existentes na nação, que aquela falsa direita do PSDB nunca tinha conseguido despertar. E, a partir praticamente do nada, de um movimento orgânico, venceu uma eleição contra o esquema muito poderoso do PT, né? Porque as pessoas entenderam não só que o PSDB não era direita, que o PP não era direita, que os outros partidos do Centrão, PL, etc., não eram direita, né? E, então, eu acho que ficou claro que está claro que a vitória não foi simplesmente porque o projeto era um não esquerda, né? É porque o projeto era antissistema, um sistema que era composto pela esquerda e pela falsa direita, né? Então, através dessa percepção popular e de trazer algo que atendesse a essa demanda popular de uma verdadeira direita, se conseguiu traduzir uma maioria de direita da população numa vitória eleitoral de direita. Aí veio o segundo problema, né, que é como traduzir uma vitória eleitoral de direita num governo efetivamente de direita, né? Ou seja, como traduzir o fato de se ter elegido um presidente de direita no exercício de um governo de direita. Bom, aí não vou contar aqui, né, todos nós temos a nossa experiência da história dos últimos 3 anos, né? Mas, então, eu acho que nós vamos para a eleição de 2022 sem ter resolvido essa pergunta, que é uma pergunta difícil, né? De como traduzir um governo chefiado por um presidente de direita num governo efetivamente de direita e conservador, né? Então, temos que responder, acho que, 2 perguntas ao mesmo tempo, né? Quer dizer, como reviver e despertar aquelas forças nacionais que estavam dormentes e que foram despertadas em 2018 e como garantir que depois uma vitória não seja
apenas uma vitória eleitoral, mas que se traduza realmente num programa efetivo, né? E aí acho que a gente vem que eu queria chegar com pergunta difícil, no exercício da política, né? Da política partidária, da política parlamentar. Como quebrar, digamos, os vícios dessa política? Porque tudo que o Roberto falou aí a respeito do Novo, acho que existe em todos os partidos, né? Os partidos são dominados por uma claque e isso não permite que as ideias circulem, isso condiciona tudo ali aos donos dos partidos, condiciona tanto o conteúdo quanto a forma das políticas aos donos dos partidos, né? E isso não permite a mudança efetiva do sistema, né? Então, como fazer isso? Claro, partindo do pressuposto de que você concorda com pelo menos parte desse diagnóstico, né? Como abrir as portas desse sistema, como mudar esse sistema político partidário para que ele permita que um governo, um presidente eleito com uma plataforma de direita, clarissimamente de direita, conservadora, possa traduzir isso num governo efetivamente de direita e conservador em termos das políticas, em termos da implementação dessa plataforma. Roberto. Pergunta difícil. Obrigado pela pergunta, Ernesto. Antes, eu queria só fazer um comentário aqui. Eu estou acompanhando aqui os comentários e teve uma pessoa aqui que perguntou por que eu fui contra a privatização da SEDAI quando eu era secretário do Rio. Meu amigo, você está totalmente desinformado. Eu não só fui a favor, como eu fui um dos que ajudou a criar a Câmara Metropolitana do Rio de Janeiro, que depois se tornou o Instituto Rio Metrópole, que foi o instrumento desta privatização que aconteceu agora. Tá bom? Então, eu não posso ser contra a privatização, eu sou totalmente a favor. Ernesto, você está se referindo a um período da história do Brasil que está recente na nossa memória e que acho que todos nós aqui vivemos. Eu vivi nas ruas, né? A primeira vez que eu fui às ruas foi no finalzinho de 2013, início de 2014. Eu participei provavelmente de todas as manifestações pelo impeachment daquela senhora, depois pela prisão daquele outro, né, que eu não vou falar o nome aqui para não fazer propaganda gratuita, o que falou recentemente que estava possuído pelo demo, né? Um vídeo, eu acho, muito esclarecedor, educacional, deveria ser passado em todas as escolas e universidades do Brasil. Mas o que eu vi com os meus próprios olhos? Um Brasil que disse, chega de esquerda, nós não aguentamos mais viver sob regimes que se sustentam em cima de populismo barato, de doutrinação ideológica, uma corrente política que ocupa todas as áreas da sociedade, que ocupa as escolas, que ocupa as universidades, que ocupa as artes, que ocupa o entretenimento, ocupa toda a mídia, praticamente todo o jornalismo. É uma corrente política que não se satisfaz com nada menos do que a hegemonia. Uma corrente política que estava no poder no Brasil quando aconteceu o boom das commodities, em que entrou uma fortuna de dinheiro de exportação para o Brasil. Dinheiro que poderia ter sido usado para se fazer reformas estruturais no Brasil. E esse dinheiro foi usado para quê? Para uma festa de corrupção. Foi usado para fazer uma Olimpíada que a gente não precisava, uma Copa do Mundo que a gente não precisava, mas que significava oportunidades de enriquecimento para várias pessoas. Uma corrente política e governos que geraram o maior escândalo de corrupção do mundo. A sociedade brasileira falou, chega, eu não aguento mais. Nós fomos às ruas, e no meu canal do YouTube tem vários vídeos de discursos meus. Eu subi em praticamente todos os carros de som. Subia nos carros de som do MBL, subia nos carros de som do Vem Pra Rua. Onde me convidavam, eu subia para fazer um discurso. E a gente foi caminhando, e quando chegou em 2017, perto das eleições, a gente ainda não sabia ao certo o que ia acontecer. Muita gente duvidava que a gente fosse conseguir eleger um presidente de direita no Brasil tão cedo. Na minha cabeça,
Isso era um projeto de 10 anos, de 20 anos. Era isso que a gente comentava nas reuniões do então Partido Novo, né? Que naquela época era completamente diferente do que é hoje. Mas a gente pensava em 10, 15, 20 anos. E aí, no final de 2017 para o início de 2018, o então deputado Jair Bolsonaro, ele consegue entender essa mensagem. Jair Bolsonaro, ele conseguiu captar o que o povo, o que a sociedade estava dizendo. E ele teve a coragem moral de assumir essa posição. Essa foi uma oportunidade, no meu entendimento e pelas coisas que eu vi, que várias outras personalidades da política brasileira tiveram. Mas nenhuma delas teve a coragem moral de assumir essa posição. Tá? Uma posição frontalmente contrária às forças de esquerda, que, como eu falei, não querem nada mais, nada menos do que hegemonia total em todas as áreas. A gente não pode achar que a gente lida com os ativistas de esquerda, com os políticos poderosos de esquerda, em busca de uma convivência. Nós acreditamos na convivência, eles não acreditam nisso. E aí, por conta de ter conseguido captar esse sentimento e representar esse sentimento, Jair Bolsonaro foi eleito em 2018 presidente da República. Agora, é óbvio, é evidente que a simples eleição de um presidente não muda instantaneamente uma estrutura que foi construída ao longo dos últimos 40 ou 50 anos. Essa estrutura, ela está em todo lugar. Ela está no legislativo, ela está no judiciário, ela está em várias camadas do executivo. Nós, quando a gente elege um presidente da República, eu falo aqui no meu sentimento como cidadão, a gente está colocando o capitão do navio e os oficiais de comando, mas todo o resto da tripulação é gente que já estava lá. Então, uma mudança dessa magnitude, uma mudança da direção do navio, é uma mudança que leva tempo, é uma mudança muito difícil. Eu participei, durante algum tempo, de um governo aqui do estado do Rio de Janeiro, e aí é que eu fui entender da dificuldade de você conseguir fazer as coisas, do risco pessoal que cada vez mais está envolvido nesse processo. Então, pelo que eu vi, o meu diagnóstico é o seguinte: nós que não somos de esquerda, que entendemos como é nefasto esse projeto de esquerda, nós que estamos unidos nessa trincheira, né? Os conservadores, os liberais, os libertários, os anarcocapitalistas, temos muitas diferenças. Essa não é a hora de colocar o foco nessas diferenças. Nós temos um grande trabalho pela frente, não só na reeleição do presidente Jair Bolsonaro, mas em pensar o que vem depois. Será que nós vamos chegar a um determinado momento em que a gente vai ser forçado a entregar o Brasil de volta? Não entregar o Brasil de volta para um grupo que pensa de uma forma diferente. É entregar o Brasil de volta para um grupo que tem um projeto nefasto de poder, documentado, comprovado em centenas de ações judiciais, comprovado pelas coisas que a gente vê diante dos nossos olhos. É isso que eu penso. Lucas? Boa, é sempre muito esclarecedor ouvir o Roberto falar, tive a oportunidade de ouvir algumas vezes já. Ô, Roberto, eu vou pegar o gancho da tua resposta aí. Você colocou a questão do projeto da esquerda, até elaborou bem essa questão da doutrinação, enfim, de todos os meandros onde a esquerda busca se perpetuar, isso já há décadas, né? Não é uma coisa de hoje. Enfim, e uma vez que a gente está em ano eleitoral, mais do que nunca é tempo da gente se posicionar, tanto política quanto ideologicamente. E tem sempre uma discussão, inclusive aqui o Ricardo até comentou, dos detalhes das micronomenclaturas, né? O que eu entendo que atualmente, nesse cenário, nesse ano de guerra, né, ano eleitoral, como eu disse, é menos relevante. E isso vale para os dois lados. O cara que defende o liberalismo econômico, por exemplo, nada mais é do que aquele cara que defende a economia de mercado, com a mínima intervenção ou nenhuma intervenção do Estado, enfim.
Assim como tanto faz do outro lado, se nós temos progressistas, socialistas, comunistas, é tudo esquerda, é tudo inimigo, certo? Então eu gostaria de pedir para você, com essa clareza de ideias que você tem, gostaria de pedir que você explicasse para a nossa audiência, de uma forma genérica, o que é ser de direita e por que o Novo, que de novo não tem nada, a gente sabe disso, não é um partido de direita. Pô, essa não é uma tarefa fácil, hein, Lucas? Você me pediu para definir direita, eu estou arriscado a levar pancada aqui. Mas eu acho que... Você pediu pergunta difícil na sua postagem. Estou Pancada acompanhando retórica. o Ernesto aí, ó. Pancada retórica. Eu acho que a característica, para mim, que é mais definidora do que é ser de direita, é a crença na capacidade e direito do indivíduo de definir a sua própria vida. Para mim, a característica essencial do esquerdista é a disposição de entregar a vida dele, tudo. O esquerdista está disposto a entregar a alimentação dele, a educação dele, a vida sexual dele, à tutela do Estado. Para o esquerdista típico, o Estado deve se meter em tudo e regulamentar tudo e ter a última palavra em todas as áreas. Quem é de direita acha que o Estado tem que ser restrito às suas funções essenciais e vigiado sempre, porque quem cuida da máquina do Estado sempre tem a tentação de exacerbar o seu poder. Eu acho muito importante, Lucas, esse ponto que você levantou, porque palavras fazem toda a diferença. E a gente acabou de sair, nós estamos saindo de um cataclisma mundial, que foi essa pandemia, que demonstrou para as pessoas quem é quem. Tá? A gente precisa preservar para o futuro, Lucas, para você mostrar para os seus filhos e para os seus netos, aqueles vídeos, por exemplo, de uma fiscal que sai por uma cidade de São Paulo, agora eu não sei qual é, eu acho que foi Mogi alguma coisa, a fiscal com a equipe de reportagem, e ela sai fechando restaurantes e fechando bares e humilhando o cara que está trabalhando lá. A gente precisa preservar o vídeo, né, de uma prefeitura entrando numa empresa e confiscando os estoques de respiradores. A gente precisa preservar os vídeos de forças de guarda municipal prendendo e, às vezes, agredindo cidadãos pelo crime de andar na rua. A gente precisa manter a documentação, Lucas, das decisões que foram tomadas por governos do Estado, inclusive o governo do Estado do Rio de Janeiro, de mandar parar os transportes públicos, os trens que no Rio de Janeiro atendem aos cidadãos de menor renda, para impedir que as pessoas saíssem de casa para trabalhar. Como é que nós aceitamos uma coisa dessas? Isso tem que ficar documentado. Isso e uma série de outras coisas, porque esses eventos, eles revelaram a face verdadeira da esquerda. Aqui no Rio de Janeiro, a gente teve até um deputado estadual que propôs um projeto de lockdown. Assim, e eu fiquei com medo que esse projeto fosse aprovado. Felizmente, o projeto só teve um voto, que foi o dele próprio, do cara que propôs. Você sabe o que aconteceu com esse deputado, Lucas? Ele hoje é secretário no município do Rio de Janeiro. Então, essa pandemia ofereceu à esquerda mundial uma oportunidade de mostrar a sua cara. Cabe a nós documentar e guardar isso para mostrar para as gerações futuras o que foi que aconteceu. Eu queria pedir a você que está nos assistindo para deixar o seu like no nosso vídeo. Tem muita gente que ainda não deixou o like. Isso aí eu já expliquei para vocês que o like ele aumenta a relevância do vídeo. Também, se você achar que esse é um bom programa, é uma boa entrevista, que nós fazemos um bom trabalho aqui, talvez seja conveniente que você encaminhe esse vídeo. Você deve considerar encaminhar esse vídeo para as pessoas que você gosta, as pessoas da sua família, os seus grupos de WhatsApp, Telegram, poste no Getter o link, poste no seu Twitter, nas suas redes sociais. E se você não está inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações, que aí você tem uma chance, quem sabe, de ser notificado pelo YouTube
do programa que nós fazemos todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite. Roberto, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que um monte de gente tem vontade de fazer, já que você sabe tudo dos bastidores do Partido Novo. Eu sempre fico curioso sobre o Zema. E eu acho que um monte de gente fica. Eu já tive a oportunidade de entrevistar o Zema quando eu estive na Jovem Pan. Ele teve uma posição na pandemia um pouco dúbia, me parecia inconsistente. Em um dado momento ele ia para um lado, em um dado momento ele ia para o outro, o que é até normal, porque era um vírus novo, ninguém sabia como agir, etc, etc. Mas eu senti uma certa falta de consistência ideológica e de princípios na hora da ação dele. Mas eu vejo muita gente falando bem do Zema. Eu não acompanho tão de perto o trabalho dele, mas vejo uma relação que às vezes não parece ser muito amistosa com a do João Amoedo. É uma figura que pode se contrapor à do próprio João Amoedo no partido. Como é que funciona essa dinâmica interna, Roberto? Paulo, eu vou te dizer o que eu sei que não é muito, porque eu nunca tive nenhum contato próximo com o Zema. Eu tenho a impressão, pelas informações que chegaram a mim, que o Zema foi um fenômeno com o qual o João não contava em absoluto, né? Quando aconteceu o fenômeno do Zema, e eu sempre falei isso, é uma coisa engraçada, né? Quando aconteceu essa história comigo, em 2016, eu falei, olha, primeiro mandatário majoritário que for eleito pelo partido vai ter um problema gravíssimo, gravíssimo. E foi exatamente o que aconteceu, né? Então o Zema foi um fenômeno totalmente inesperado, com o qual nem o João, nem as pessoas ligadas a ele souberam lidar. Porque o natural seria, em circunstâncias normais, que o Zema assumisse uma posição de destaque dentro do partido, né? Estando no comando de um dos mais importantes estados brasileiros. Mas, até onde eu sei, não é isso que tem acontecido, embora, pelas últimas informações que eu tive, parece que está ocorrendo um racha, uma divisão pela primeira vez, né? Uma divisão que pode vir a ter algum impacto interno no partido, que pode vir a afetar os rumos do partido. Vai ser muito interessante ver como é que vai ser o posicionamento. Eu escutei até pessoas dizendo que em Minas seria talvez possível que o Novo fizesse coligações, uma coisa que o Novo sempre se recusou a fazer, né? O que acontece é o seguinte, Paulo, a gente precisa crescer, né? A gente precisa evoluir. Nós precisamos aprender com as experiências. Não é possível que a gente fique preso numa ideia que a gente tinha há 5, 6 anos atrás. As coisas mudaram, a briga política que nós estamos lutando hoje é muito mais séria, e é muito importante, eu fiz um post sobre isso na semana passada, a gente entender a diferença entre competidor, adversário e inimigo. O competidor é alguém que está competindo com você por uma vaga, né, numa eleição, pode até ser, né, geralmente do mesmo partido que você, tem as mesmas ideias, né? Enfim, o competidor está competindo com você por uma vaga. Já o adversário, ele está brigando com você, né? O adversário, ele não quer a sua vaga, ele quer a sua derrota, ele quer que você perca. E o inimigo, ele quer a sua destruição. Se você fizer uma confusão entre essas três coisas, você corre o risco de abrigar um inimigo, né, na sua casa, e você acaba destruindo, ou o contrário, né? Alguém que é simplesmente um competidor com você, você pode achar que ele é inimigo e que ele é destruição dessa pessoa. Então é muito importante ter essa maturidade na arena política. E a maturidade na arena política você adquire através de prática, né? Está aqui o Ricardo, para dizer para a gente, né? O Ricardo passou por um batismo de fogo lá no Ministério do Meio Ambiente, e nada substitui isso, né? A experiência prática. E aí, Paulo, para finalizar, eu coloco para você o seguinte pensamento, né? Se você tem uma posição de destaque num partido e você está realmente imbuído das melhores convicções e você quer o melhor para o Brasil, Paulo, você pode se candidatar a deputado, né? Ou a vereador, ou até a senador.
você não precisa colocar na sua cabeça uma ideia fixa de que você só aceita ser presidente da República. Então, eu acho que essa é uma questão. Eu acho, se eu não me engano, o Ricardo comentou isso uma vez. Não, foi o próprio Zema. Tem um Zema, um vídeo do Zema falando sobre isso, né? Que o João tinha essa obsessão em ser presidente e que essa era a única coisa que ele conseguia enxergar. Eu acho que o João poderia contribuir muito para o Brasil sendo vereador. Qual é o demérito? Ou sendo deputado estadual, ou deputado federal, ou até tentando ser governador. Eu não vejo por que a única forma de contribuir seja sendo presidente da República. E você acha que, rapidamente, acha que o Zema é um candidato, é um postulante à presidência em 2026 e é um postulante competitivo, se o for? Eu não sei responder essa pergunta, Paulo. Eu não tenho elementos suficientes para responder essa pergunta. Eu não o conheço, nunca estive com ele, não conheço as ideias dele. O que eu conheço dele é o que vem a público. E a impressão que eu tenho é a mesma que você tem, né, de inconsistência. Eu acho que em certos momentos ele é extremamente feliz, acende uma esperança, né? Caramba! Opa, engratou a primeira, vamos embora. E aí você vê o outro episódio que parece que ele deu marcha ré, né? Então, Salles? não sei responder. Olha, eu, ao contrário, conheço bem o Zema. Tive muita oportunidade, várias oportunidades de estar com ele enquanto eu era ministro, ele governador, e mesmo depois de eu ter saído do ministério, tive com ele acho que 2 ou 3 vezes já. Ele é uma pessoa muito pragmática, muito discreto, muito equilibrado, uma pessoa de bom senso, afável. Eu reputo o Zema um grande cara, como governador e como ser humano. Eu acho que essa questão ideológica, Paulo e Roberto, eu acho que assim, nós que temos uma visão, uma firmeza de questões ideológicas, né, muito clara, Ernesto, o próprio Abraham, que não está aqui, vocês, nós temos essa tendência, é natural isso, de ter, digamos assim, essa visão mais exacerbada de quem não tem os princípios e as coisas assim tão fortes como em nós. Sejam eles quais forem, não que nós tenhamos todos nós os mesmos princípios e as mesmas visões, não é isso que eu estou dizendo. É que tem gente que é mais pragmática, é mais funcional, né? Tem uma visão mecânica e que é igualmente importante. É uma coisa que a gente aprende, o Mota falou aqui da estrada, né? Eu comecei a participar das coisas de política em 2006. O Mota falou, negócio de 2013, né? Em 2006, faz 16 anos atrás, foi quando a gente fundou o Movimento em Direita Brasil. Eu fui candidato com um lema em 2006 por uma nova direita. Em 2006, há 16 anos atrás. Você imagina o que era ser por uma nova direita com Lula com 83% de aprovação sendo reeleito. Depois eu fui candidato a deputado estadual em 2010, portanto, há 12 anos atrás, com um lema que era Chega de PT. Nos dois casos, eu fui candidato era o PFL e depois virou DEM. Então, assim, você vai vendo que a política é uma composição de diversas capacidades, diversas habilidades, diversas características. Você tem um governo, ou governos, sejam eles quais forem, de só gente funcional, você não tem norte no governo, falta norte. Você tem um governo que todo mundo é ideológico, falta execução, a execução não vai bem. Então, eu acho que todo governo tem um pouco dessas duas coisas. Você tem que ter um norte ideológico, tem que ter um norte principiológico para que as ações tenham uma coerência, uma consistência e tudo mais, e ao mesmo tempo gente que tem uma visão pragmática, para que as coisas aconteçam. Senão você fica eternamente numa discussão filosófica, programática, teológica, e o troço não vai para frente. Então é um pouco de cada coisa. Eu reputo a você, Salles, essas duas capacidades, por exemplo. Você está dando um exemplo, você tem as duas capacidades, não precisam estar separadas, né? Você pode ter a capacidade de execução com a capacidade ideológica. Desculpa te interromper, mas é porque eu acho muito oportuno e bom esse ponto que você está fazendo, mas eu tenho medo desses candidatos que são bons gestores, são pessoas que têm
como você falou, pragmáticos, que no final das contas, quando a situação aperta, e nós vivemos um mundo que está cada vez mais em situações que apertam, o caso da pandemia foi um caso muito icônico, o Ernesto sempre fala, por exemplo, da influência da China, quando entram essas pessoas que não têm anticorpos ideológicos para saber a guerra que eles estão lutando, esses caras acabam caindo no colo da esquerda maravilhosamente bem. O Roberto e eu vivemos aí no Rio de Janeiro, o exemplo do Eduardo Paz, que era um cara que não era de esquerda, pelo contrário, era um cara que era da CPI dos Correios contra o Lula, etc, etc. E aí foi nessa de pragmatismo. Hoje ele está tão à esquerda quanto qualquer pessoa pode estar. E foi uma decepção horrorosa para muita gente. Não, mas é isso, Paulo, que assim, você está indo para o lado da pessoa que é muito funcional e zero ideológica. O outro lado também não é bom. Você ter só o ideológico, aí a pessoa não sabe acender a luz da secretaria, não sabe acender a luz do ministério, não sabe pegar um elevador, porque a pessoa se trancou numa biblioteca da vida e não consegue. A pessoa é uma espécie de aquele filme do gênio, aquele filme americano que eu esqueci o nome. Mas o que eu queria falar com o Roberto é justamente isso. Ele que é um cara muito bom na área, dentre outras coisas que ele é bom, mas é muito bom na área de segurança pública. E eu sou paulista, tenho uma grande admiração pelo Rio de Janeiro, mas hoje em dia vejo o Rio de Janeiro com uma preocupação enorme. Um estado no sentido ente federativo, que está completamente tomado pela bandidagem, pelo crime organizado, pelas drogas, enfim, quando eu vejo aqueles filmes de máfia na Colômbia, lá de guerra, de tráfico e tudo mais, e vejo essas coisas do Rio de Janeiro, vejo algo muito semelhante. E fico preocupadíssimo, e fico pensando qual é a política que a gente poderia adotar, ou que o governo do estado no Rio de Janeiro poderia adotar, para que o Rio de Janeiro tivesse o mínimo de esperança de sair dessa situação atual. Incluindo, inclusive, eu gostaria que o Roberto comentasse a política das drogas. Eu só coloco a minha posição porque eu queria que o Roberto comentasse. Eu sou a favor de uma das duas opções. Ou libera tudo, opção que eu não sou favorável, mas acho que ela é mais coerente do que a atual. Ou proíbe tudo, que é a minha posição. O que não pode, na minha opinião, eu queria que o Roberto comentasse, é você ter uma situação em que quem vende é bandido e quem compra é vítima. Hoje você pega uma pessoa comprando cigarrinho de maconha ou não sei mais o que na boca da favela, ela é vítima, não acontece nada com ela. E o rapaz que está vendendo, o coitado do pobrezinho lá da favela, ele é preso como traficante. Quer dizer, o bonitinho do Leblon, lá do livro do Roberto, vai com a namoradinha comprar um cigarro de maconha para dar uma de gostosão, não acontece nada com ele. E o coitado do pobrezinho é preso como traficante. Eu acho o seguinte, ou libera tudo, não sou favorável, estou só dizendo que é mais coerente, ou libera tudo, ou o que eu sou favorável, proíbe tudo. Pega esse molequezinho aí da BMW, lá do Leblon, que foi comprar maconha, e prende esse cara 3 anos na cadeia para ele ver o que é bom para tosse. Nunca mais ele vai fazer graça de fumar maconha com a namorada para dar uma de gostosão. Enfim, essa é... Roberto, desculpa. Pô, Ricardo, obrigado. Você levantou a bola para o assunto que eu mais gosto, né? Inclusive, eu estou terminando agora um esforço de 3 meses de um outro livro que eu vou lançar só sobre segurança, onde eu organizei todas as minhas ideias. Eu tive meu interesse por segurança pública começou ainda na época do Novo, né? Porque eu me dei conta que é um problema que afeta todo mundo no Brasil, lá do Rio Grande do Sul até Manaus, independente de classe social, independente de onde você viva, nós todos vivemos no eterno medo de ser vítima de um crime violento, né? Isso é a realidade do Brasil. E eu tive também uma oportunidade, em 2018 eu fui candidato a deputado federal, não fui eleito, mas fui o segundo mais votado do meu partido, mas não fui eleito, porque o partido fez uma coligação, enfim, uma longa história. Mas por conta da minha votação e do conhecimento que eu já tinha sobre segurança pública, eu fui convidado para cuidar de uma das áreas da transição do governo do Estado, e fiquei com a área de segurança pública, que na época a segurança pública do Rio de Janeiro estava sob intervenção federal, o interventor era o general Braga Neto, que eu não tive a oportunidade de conhecer, mas conheci e tive muito contato com o general Richard Nunes, que era o secretário de Segurança do Rio de Janeiro, e eu, junto com uma equipe,
coordenei essa transição de segurança pública, né, do Gabinete de Intervenção Federal para as recém-criadas secretarias de polícia civil e militar. E foi uma experiência, né, e fiquei por um curto período de tempo, como secretário da Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro, que já estava programada para ser extinta, como foi, e eu fiquei um período muito curto de tempo como secretário de Segurança do Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro, assim como o Brasil, Ricardo, vive há vários anos uma guerra civil não declarada. Não existe outra forma de se colocar os fatos. As estatísticas criminais vêm caindo no Rio de Janeiro e no Brasil de uma forma geral desde 2018. Tem diversas explicações para isso. Mesmo assim, mesmo com essa queda, a realidade que a gente tem hoje no Brasil é bizarra, não tem outro jeito de falar. Basta lembrar, há pouco tempo, um episódio que a gente teve em São Paulo, que foi a ocupação de Araraquara por uma força inimiga. Foi isso que aconteceu, né? Um exército clandestino ocupou Araraquara, fez os moradores de refém, na frente de todo mundo. A polícia conseguiu identificar e prender alguns que poucas horas depois já estavam soltos, porque parece que quando chegaram na delegacia já tinha lá os advogados dos bandidos, né? Existe hoje no Brasil um ecossistema que se beneficia de vários tipos de crimes, especialmente de mercados ilegais. O Brasil hoje tem mercados ilegais de praticamente tudo o que vocês possam imaginar. No Brasil hoje se vende remédio falsificado, tem um mercado grande de combustível desviado dos dutos da Petrobras, tem um mercado grande de autopeças falsificadas e, é lógico, um mercado gigantesco de drogas. O Brasil faz fronteira com alguns dos maiores produtores de drogas do mundo e, do outro lado do Atlântico, a gente tem a Europa e ao norte os Estados Unidos, que são os maiores mercados consumidores. Então, nós somos rota de passagem. Desde 1985, a legislação penal do Brasil vem sendo mudada sempre na direção de reduzir as penas e criar mais benefícios e direitos para os criminosos. Quem se debruça sobre isso fica chocado com a realidade que a gente encontra. Eu falo sobre isso nesse meu próximo livro. O título provisório do livro é A Hipótese da Maldade, porque eu digo o seguinte: há muito tempo se diz no Brasil que a explicação para o crime e a chamada violência, mas o crime, o crescimento do crime, é a pobreza. É a pobreza que origina o crime. E eu digo, está na hora da gente trabalhar com uma outra hipótese, e daí vem o título do livro, que é a hipótese da maldade. E eu dou vários dados, né? Entre 1980, por exemplo, e 2011, o nosso PIB no Brasil teve um crescimento, o Produto Interno Bruto, uma medida de riqueza, teve um crescimento real em dólar, já deflacionado de 2,5 vezes, enquanto isso a taxa de homicídios per capita aumentou 3 vezes. Então o país fica mais rico e fica mais violento, mais perigoso. As últimas notícias que a gente teve nessa área, Ricardo, que assim, desafiam a credulidade, e os historiadores do futuro vão ter dificuldade de acreditar nisso, foram medidas tomadas no início, no meio de 2020, né, pretensamente com a justificativa de serem medidas de proteção às operações sanitárias, né, que foram decisões da corte, na mais elevada corte do Brasil, suspendendo as operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro. Foi criado todo um procedimento burocrático dificílimo para que a polícia peça a autorização antes de entrar numa comunidade. Para quem não sabe, só no município do Rio de Janeiro existem mais de 1.400 favelas. A esmagadora maioria delas dominadas ou por narcotráfico ou por milícias. Estima-se que nessas comunidades, essa estimativa da polícia, está no meu livro com fonte e tudo, existam mais ou menos por volta de 56 mil bandidos
armados, a maioria deles armados com fuzis. Para vocês terem uma ideia, o efetivo da Polícia Militar do Rio de Janeiro é de 40 mil homens, e nem todos eles estão na rua em operações de patrulhamento. Então, hoje já existe no Rio de Janeiro um exército clandestino, muito bem armado, treinado e financiado, que já tem mais soldados do que a gente tem policiais. Essa decisão a chamada DPF 635, que suspendeu as operações policiais nas favelas do Rio, ela se seguiu a uma outra decisão anterior que ordenou que quando os abrigos de internação para menores infratores no Rio de Janeiro chegassem a um determinado nível, que era 119%, que os menores deveriam ser colocados na rua. Mais de 1.000 menores infratores foram colocados na rua, estupradores, assaltantes, homicidas. Alguns deles, isso está documentado no meu livro também, voltaram a matar depois que foram soltos. Então, é dentro desse contexto, Ricardo, que o Rio de Janeiro, eu digo que o Rio de Janeiro é um campo de testes para o que depois vai ser feito em todo o Brasil. E o Rio de Janeiro, há muito tempo, é refém de uma mistura venenosa, é uma mistura tóxica de populismo com crime e ideologia extremista de esquerda. Esse mecanismo assumiu o controle do Rio de Janeiro e é deles que a gente tem que retomar o Rio de Janeiro. Esqueci de responder das drogas. Rápido, eu sou totalmente contra as drogas, já estudei muito esse assunto, conversei com muita gente, especialmente com vários amigos liberais, libertários e ANCAPs. Nunca encontrei nenhum argumento que me convença a respeito da viabilidade da liberação de drogas. E o argumento mais claro que eu consigo dar é esse. O Brasil hoje tem mercados negros de remédio que você compra na farmácia. O Brasil tem mercados negros de autopeças que você vai numa oficina e compra. No dia que se legalizarem, seja lá o que for, a maconha, né? Imagina, legalizou a maconha, agora você só pode comprar o seu baseado numa loja credenciada pela Anvisa. E ele tem que ter o selo do Inmetro, garantindo que o conteúdo de THC é tanto, e você só pode comprar tantos pacotes por mês. O que o cara vai fazer? Você acha que o consumidor habitual de maconha vai nessa lojinha pagar R$150 por um cigarro de maconha? Ele vai no morro, onde o cara vai vender a droga do mesmo jeito que sempre vendeu, com uma potência maior, sem nenhum controle. Aqui em Copacabana, Ricardo, no dia que você vier aqui me visitar, para a gente pegar uma praia, você vai andar comigo por Copacabana e eu vou te mostrar, Ricardo, crianças de 8, 9 anos deitadas no chão, em plena luz do dia, depois de fumar um cachimbo de crack. Em plena luz do dia. Ora, se isso acontece hoje, no momento em que a legislação diz que a venda de drogas é crime e que o consumo de drogas é crime também, só não dá prisão, né? Muita gente não sabe, o consumo de drogas é crime no Brasil. Mas tinha que prender todo mundo, Mota. Botar todo mundo, tolerância zero, tipo o Rudolph Giuliani. Prende todo mundo e acabou. É isso. Prender meia dúzia de bonitinho, de playboyzinho do Leblon que foi de BMW comprar maconha na favela, o cara vai pensar 20 vezes em vez de fazer isso. Prende todo mundo e papo. Ricardo, outro dia eu coloquei numa discussão aí, eu tenho um documento, todo mundo pode achar, eu não tenho o link agora, mas é o documento que mostra a política oficial antidrogas da Suécia. É tolerância zero. Lógico, tem previsão para tratamento, para quem quer se tratar, tem tudo isso. Mas em relação à maconha, por exemplo, a política oficial da Suécia é prisão. É tolerância zero. Você não existe... E aí eu me socorro da minha posição conservadora, né? Não existe justificativa para você dar qualquer estímulo que seja para o uso de uma substância, ou de várias, de uma classe de substâncias, cujo principal efeito é produzir dependência química. Quem tem ou já teve na família um caso de dependência química, sabe do que eu estou falando? É o pior tipo de servidão que existe.
a servidão a uma substância. Demorei, sem fazer juízo de valor especificamente sobre esse caso, eu acho interessante a diferença da posição, e a gente está no conservatório no Brasil, mas a diferença da posição dos conservadores americanos. Nos Estados Unidos, o conservadorismo passou a ter uma tolerância muito maior com a questão da maconha especificamente. A maioria dos estados aqui já tem a maconha legalizada ou descriminalizada, de fato legalizada mesmo, de uma forma ou de outra, inclusive a Flórida, no qual resido, seja para uso medicinal, alguns estados para uso recreativo, mas mesmo dentro do movimento conservador existe uma abertura especificamente à maconha muito grande. Mas eu não quero me aprofundar nesse tema, até porque eu não vou ser eu a fazer uma defesa aqui nesse sentido. Eu só acho interessante o interesse aqui está no contraste entre o conservadorismo mainstream nos Estados Unidos e no Brasil. E como eu acho que normalmente as posições americanas acabam migrando para o Brasil e influenciando as posições brasileiras, eu não sei se nós teremos conservadores tão ferrenhamente anti-maconha durante tanto tempo, não. Mas eu queria passar a bola... Deixa eu só fazer uma consideração super rápida. Essa minha posição em relação às drogas é fruto de muito estudo, de muita leitura, muita pesquisa e de acompanhar o que acontece nos Estados Unidos, né? Eu estou acompanhando o que acontece, por exemplo, na Califórnia, e tem várias matérias na imprensa americana mostrando que os mercados ilegais de drogas, eles não sumiram na Califórnia. Nem aqui na Flórida, tá, Roberto? Aqui, mas, por exemplo... Se você quiser comprar hoje maconha aqui na Flórida, você consegue comprar. Se você for você vai no Aventura Mall, tá? Vou te dar um exemplo aqui do Aventura Mall, um dos maiores shoppings, todo brasileiro que tem Muambá aqui conhece o Aventura Mall. Se você for no Aventura Mall, você vai numa loja de CBD, você compra um gummy de maconha, de THC, não estou falando de CBD, não. Estou falando que uma loja de CBD vende um gummy legalizado de THC que te deixa completamente chapado. E é absolutamente legalizado, mas continuam tendo os vendedores ilegais de maconha. E aí o elemento que vale eu acho isso... acho que vocês precisam fazer um outro programa só sobre maconha, mas só para fechar. O que os Estados Unidos não têm e nunca teve, e que nós temos, e que é um fator que não pode ser ignorado, é o domínio territorial pelo narcotráfico de grandes extensões nas nossas regiões metropolitanas. E um dos argumentos que os defensores da legalização usam aqui no Brasil é um argumento tão ingênuo e pueril que a gente precisa desmascará-lo, que é de que no dia que a maconha for legalizada, esses traficantes vão perder o poder, não vão ter mais dinheiro para comprar armas e o problema da segurança pública no Brasil vai ser resolvido. Você falar de drogas puramente sobre o ponto de vista da liberdade individual, Paulo, que é uma discussão a qual eu não me furto, né? Eu, com a minha mente liberal, eu não acho que eu tenho nada a ver com as coisas que você consome, né? Se você quiser beber gasolina, se você quiser fumar, sei lá o quê, cogumelo, eu não tenho nada a ver com isso, mas a gente não está tendo essas discussões no mundo etéreo, abstrato, né, da realidade que a gente encontra todos os dias. A realidade é de organizações criminosas superpoderosas, né, que representam para os Estados Unidos um problema, mas aqui no Brasil é um problema de uma magnitude, sei lá, 10 vezes maior, porque elas representam aqui uma ameaça institucional. Então a gente não pode ser ingênuo em relação a isso. E nunca termina com a maconha, né? A maconha, a primeira política de flexibilização das drogas é a maconha, mas a gente acaba como Nova York, que inaugurou agora esse ano o primeiro local de injeção de heroína supervisionado pelo governo. Então, as políticas de esquerda falam, é maconha, é só a maconha, mas terminam com dinheiro do pagador de imposto financiando viciado em heroína. Ernesto, deixa eu passar a bola para você, porque esse assunto é muito extenso e aí dá para a gente fazer um programa só sobre ele. A esperança é um meteoro, só o meteoro resolve essas coisas aí. Tá. Bom, eu acho que está muito interessante esse programa, não é porque estamos nele, né? Mas porque ele está trazendo várias dimensões da vida política e da vida de um conservador, né?
E eu acho que a gente pode agrupar as dimensões das quais a gente falou aqui em 3 terrenos, que eu vou chamar assim: a biblioteca, né, a rua, o pé na rua, militância, e o partido, né, a vida partidária. E eu acho que um movimento político ele precisa ter os 3. Ele precisa ter biblioteca, precisa ter rua, precisa ter partido. Voltando, eleição de 2018. Como é que foi a vitória? A partir de biblioteca e pé na rua, sem partido, né? Um partido aí e tal, mas uma estrutura que todo mundo sabe como é que é, como é que era e como é que ficou, né? E o que, a meu ver, era necessário? Que continuasse havendo os 3, continuasse havendo os 2 que já haviam na Vitória, já existiam na Vitória, biblioteca e rua, militância, povo na rua, e um partido, né? Tentou-se criar um partido, mas aí começou o problema. Quer dizer, não se conseguiu criar um partido, talvez precisasse também um programa aqui, por que não se, com o volume de apoio popular que o presidente tinha, não se conseguiu criar um partido de direita, ou aliança, ou como se chamasse. Bom, então não conseguiram criar um partido, então toda a questão partidária continuou na mão do sistema, e se dispersou tanto a biblioteca quanto, eu falo que acho que eu vim da biblioteca nessa coisa tripartite aí, né? E se dispersou também a militância, o movimento popular, a partir de uma espécie de um centro, né, que começou não falo de uma pessoa ou outra, mas uma espécie de consenso, assim, do governo, que começou a desprezar a biblioteca e desprezar a militância e achar que a gente podia fazer tudo dentro da política tradicional, sem ter um partido para atuar dentro dessa política tradicional, né? Então, eu acho que o problema que o conservadorismo vive está aí. Falo, claro, do meu ponto de vista. Eu acho que todas essas dimensões têm a sua importância. O partido eu colocaria junto com a capacidade administrativa, né? Mas é preciso ter biblioteca, é preciso ter rua e é preciso ter partido / administração. A esquerda tem os 3, né? A esquerda tem biblioteca, tem os intelectuais que pensam, né, que fazem as conexões, tem a militância, enfraquecida ultimamente, mas que sempre na hora que precisa vai para a rua, e evidentemente tem partido, né, mais de um. Se quiser, de repente ela domina toda a estrutura partidária. Por exemplo, um detalhe, a ideia que Salles falou outro dia, que o Moro é comunista, que o professor Olavo concordou. De onde vem essa ideia de que nosso ex-colega, Sérgio Moro, tem alguma conexão com aquilo que a gente define e chama de comunismo? Isso veio da biblioteca, né? E essa ideia você só encontra na biblioteca. Em quem estuda o movimento comunista sabe o que ele sabe a miríade de formas que ele tem de penetrar numa sociedade, de penetrar na trama das ideias de uma sociedade, né? Porque na aparência dos fatos, não tem nada a ver, né, Sérgio Moro e comunismo. Mas, se você examina, aí precisa da biblioteca, né? Assim como vice-versa, óbvio que precisa da militância e da organização partidária e administrativa, né? Então, quem está se beneficiando dessa dispersão entre esses 3 elementos na direita, ou seja, entre a inexistência de partido e a diluição de militância e da atividade intelectual, obviamente a esquerda, porque tem os 3. Se me permite, eu estou me alongando um pouquinho, mas só para dar um exemplo da importância da dimensão das ideias, que, né, acho que muitas vezes é considerada secundária. Não, já sei tudo, tal, né? A gente sabe qual é a definição disso, daquilo. Bom, um termo que é muito complicado, que é o termo pragmatismo, né, que a gente precisa estudar muito. Eu sei que ele é usado de uma maneira, acho que correta, quando a gente diz, olha, precisamos ser pragmáticos, precisamos aqui ver, não são só as ideias, é como implementar as ideias na realidade. Isso é muito importante. Mas, às vezes, as palavras fazem a gente fazer coisas que a gente não quer e que a gente não sabe. Então, o pragmatismo, basicamente, ele é o seguinte, ele é dizer, olha, não existe verdade absoluta, verdade é o que funciona, né? Você vê o que funciona, então não interessa, né, se você tem uma visão do que é a verdade absoluta, aqui na prática funciona isso, não funciona aquilo, e é assim que as sociedades progridem, tá bem, né? Mas aí você vai na prática da prática. O que isso significa? Significa que
você tem o domínio do poder, né? O que deveria ser uma relação entre verdade e funcionamento, ou funcionalidade, vira uma relação entre verdade e poder. Então, quando você diz que não tem verdade absoluta, que não existe verdade absoluta, quem vai definir o que funciona ou não funciona, e, portanto, o critério de verdade, vai ser o poder, não vai ser a funcionalidade, né? Isso é o que eu acho que acontece na prática. Então, bom, fecha parênteses. E aí a pergunta, espero que, né, também seja uma pergunta difícil. E voltando à questão de partido. O que o Roberto acha da ideia, que algumas pessoas já circularam, que eu já circulei em algumas palestras, por exemplo, uma palestra que eu fiz no CIPEC, de uma reforma política que tivesse como centro a liberdade partidária, que qualquer grupo pequeno de pessoas pudesse formar um partido municipal, estadual, ou mesmo que uma pessoa individualmente pudesse se apresentar candidato a qualquer cargo eletivo, para romper, digamos, o problema da estrutura partidária. Como é aqui nos Estados Unidos, né? Que você não precisa de partido. Exatamente, como é nos Estados Unidos. Exato. Ernesto, eu acho que essa seria uma ideia interessante, eu defendo isso, eu tenho convicção de que isso deveria ser possível. Se eu quisesse formar um partido aqui no meu bairro, eu não vejo por que eu não poderia formar um partido aqui no meu bairro, ou um partido que atue só no meu município, ou só em alguns estados, né? Me parece que essa legislação que impõe que o partido seja criado nacional e é uma barreira gigantesca de entrada, eu não estudei isso em profundidade, mas me disseram que isso é um resquício de legislação que veio da época do Estado Novo para dificultar, enfim, que as pessoas se organizassem, né? Eu não acho que existe nenhuma bala de prata para resolver as questões que envolvem partidos, candidaturas, porque os problemas são vários. Eu acho, por exemplo, que tão importante quanto isso, que você falou, uma reforma na legislação partidária, tão importante quanto isso, seria a adoção, por exemplo, do voto distrital. Acho que um voto distrital ele é um instrumento tão ou mais poderoso de viabilização de candidaturas diferentes e de mudança desse sistema que a gente vive hoje, quanto a possibilidade de formação de partidos pequenos ou até de candidaturas independentes, né? Tem um amigo meu aqui, o advogado Rodrigo Mesoma, aqui do Rio de Janeiro, que levou essa causa até o STF, e a última informação que eu tive é que existia até um posicionamento favorável a isso, a criação de partidos, de candidaturas independentes. E eu acho que aí, quando a gente olha para a situação, Ernesto, eu acho que a gente tem algumas opções, né? É uma discussão que a gente vê acontecendo na direita. Será que a gente deve ter um partido de direita? Será que a gente deve ter vários partidos de direita, né? Ou será que é melhor ou a gente também ter pessoas de direita espalhadas em vários partidos políticos, né? Uma coisa que qualquer um que já participou de uma eleição vai descobrir logo de cara é a complexidade da nossa legislação partidária. Ela coloca um poder gigantesco na mão daqueles que controlam os partidos, né? Como eu mesmo já descobri dentro do partido que eu mesmo ajudei a criar, né? Então, por exemplo, só para dar um exemplo da dificuldade que quem entra no jogo eleitoral tem, pelos prazos eleitorais, se eu não me engano, quem quiser concorrer a uma eleição esse ano tem que estar filiado a um partido até 31 de março agora. Entretanto, os partidos só vão definir as nominatas, que é as chapas, né? Quem são as pessoas que vão concorrer, 4 ou 5 meses depois. Então, você entra para um partido, do qual depois você não vai poder sair, né, durante o processo eleitoral, mas você só vai saber se realmente você tem ou não tem alguma chance, né, porque a sua chance de ser eleito é afetada por aquelas outras pessoas que estão com você na mesma nominata. Você só vai saber isso mais tarde. Então, esse dilema que você levantou do pragmatismo versus o idealismo é um dilema que a gente enfrenta todo dia. Quem entra na disputa eleitoral tem que estar preparado para enfrentar esse dilema, porque
a realidade é que, sem chegar ao poder, a gente não consegue fazer nada. Então, tem muita gente que passa a vida inteira fazendo reuniões, debates, discursos maravilhosos, tem ideias fantásticas, mas essas ideias não se traduzem na realidade. Então, a gente precisa ter o pragmatismo suficiente para encontrar o caminho do poder e o idealismo suficiente para que, quando a gente chegar lá, a gente não chegue à conclusão de que o poder é maravilhoso por si mesmo, esqueça a motivação original, tá? E entre pelo caminho que o Paulo descreveu muito bem, que várias figuras nas quais a gente acreditou, as quais eu acreditei, com as quais eu subi em carros de som, com as quais eu fiz reunião, pedi votos, seguiram um caminho que não tem nada a ver com o que a gente acredita, né? Lucas, você voltou a tempo de fazer mais uma pergunta. Eu vou te pedir um pouco de brevidade, só porque a gente já está quase 2 horas de programa. Vamos lá. Tive um probleminha aqui no Bluetooth, mas consegui ouvir tudo que o Mota falou, consegui voltar a tempo. Rapidamente, então, Mota, justamente nessa linha dessa tua última resposta, enfim, do cenário eleitoral aí, nós temos 2 candidatos, obviamente, são diametralmente opostos aí, e temos a tal da autoproclamada terceira via, que eu particularmente não suporto essa nomenclatura, mas eles se colocam dessa forma. Que é basicamente o Moro, que você acabamos de comentar aqui, que de terceira via não tem nada, é melancia, é vermelho por dentro, todo mundo sabe. Temos o Ditadória, que nomeou o Rodrigo Botafogo Maia, que vocês aí do Rio, infelizmente, conhecem bem a família, né, para ser o seu coordenador do programa de governo, e não ganha eleição nem para síndico de prédio. Nós que somos aqui de São Paulo estamos tranquilos que o Dória vai ser extinto da política, graças a Deus. Temos o Velho Novo aí, que é um partido de cacique, portanto, de terceira via também não tem absolutamente nada. E no meu humilde entendimento, nem a segunda via existe, na verdade, aqui nesse país, né? Mas o curioso é que todos esses que se colocam como terceira via, eles se posicionam como anti-esquerdistas. Eu queria saber de você, meu caro Mota, existe terceira via? O que você acha dessa falácia eleitoreira que foi criada aí? E como que isso pode... Eu não estou aqui pregando que a gente tenha que eliminar qualquer tipo de concorrência. Eu acho que todo mundo tem o direito de se candidatar, inclusive independentemente de partidos, como você colocou, eu concordo. Mas como que você acha que essa tal terceira via, como você entende que ela pode prejudicar a desesquerdização do Brasil? Uma vez que eles todos se colocam como anti-esquerda também, mas de uma certa forma acabam atrapalhando, na minha opinião. Eu queria ouvir a tua, por favor. Terceira via não existe, Lucas. Não existe terceira via. A terceira via é uma criação dos social-democratas no pós-guerra para tentar dar uma revitalizada na esquerda, né? Quando as mentiras, os crimes de Stalin foram denunciados e aquela história tradicional da revolução do proletariado perdeu força, eles tiveram que criar várias outras coisas. Uma dessas outras coisas é a terceira via. A terceira via é uma esquerda de banho tomado, adotando um ou outro chavão novo. Não existe nada de novo na terceira via. E quando você vai para o teste mesmo dos ideais, da rejeição àqueles princípios da esquerda que nós, que não somos de esquerda, rejeitamos, né? Como essa loucura da função social da propriedade. Só para citar um exemplo aqui que me ocorreu agora, né? A função social da propriedade é servir ao seu dono da forma que o dono resolver. Essa é a função social da propriedade. Não cabe ao Estado ou aos seus burocratas resolver qual é o destino que você vai dar à sua casa. O Estado não pode chegar no seu apartamento e resolver que um cômodo do seu apartamento vai ser ocupado por uma pessoa que o Estado determinou, né? Isso é um caminho da servidão, isso é um caminho sem volta. Então, eu concordo com você, não há dúvida nenhuma, quem quiser ser candidato, pode ser candidato, quanto mais diversidade, melhor. Infelizmente, eu não vejo, Lucas, nas candidaturas, nenhuma diversidade. Eu vejo variações sobre o mesmo tema. Eu vejo o mesmo projeto hegemônico, totalitário da esquerda, sendo apresentado com roupinhas diferentes.
É isso que está acontecendo. E a gente percebe isso pelas ações e pelas inações. Então, não só pelas coisas que esses candidatos da terceira via dizem, mas pelas muitas ocasiões, e aí eu vou citar expressamente esse candidato, que eu nem sei se é candidato que era, mas não é, depois não é, né, do partido que eu ajudei a fundar, que ficou calado em momentos em que no Brasil a liberdade e os direitos fundamentais foram violados por quem deveria protegê-los. E muita gente, com o risco da sua própria segurança, com o risco da sua própria liberdade, levantou a voz e disse: isso não pode, isso é errado. E vários desses candidatos da terceira via ficaram calados. Lucas, como é que um país democrático, republicano, onde vigora o Estado de Direito, pode aceitar a reciclagem de um criminoso condenado em todas as instâncias como candidato à presidência da República? Que nação, Lucas? Que nação suporta isso? Que explicação que nós vamos dar para os nossos filhos? Que o sujeito que outro dia foi condenado por todas as instâncias da justiça do país e cumpria a pena numa cela de uma penitenciária, que ele agora tem a possibilidade, que não vai se concretizar, é óbvio, de ser presidente da República. Que nação suporta isso? Muito bom, Roberto. Rapidamente. Teu futuro, o que a gente pode esperar de você no futuro? É candidato, não é candidato? A quê? Qual o papel que você espera ter no debate, na vida pública daqui para frente? E queria que, se você se sentir à vontade e achar que vale a pena, que você recomendasse voto para presidente, governador, deputado estadual, senador. Esqueci alguma coisa ou não? Bom, meu futuro eu espero voltar aqui no Conservatalk, porque poucas vezes na vida eu tive oportunidade de participar de uma conversa tão inteligente. Estava aqui monitorando a quantidade fantástica de pessoas que estão aqui assistindo, e eu acho que isso é uma responsabilidade enorme que nós temos, Paulo. Não só da gente descobrir as ideias certas, mas a gente levar essas ideias às pessoas. Todo dia eu recebo feedback nas redes sociais e muitas vezes a gente perde a dimensão do quão importante é isso, do impacto que a gente pode ter na vida das pessoas. Eu espero continuar participando e colaborando. Talvez eu saia candidato de novo esse ano, provavelmente a deputado, provavelmente a deputado federal, mas isso não está resolvido ainda, até por causa dessas questões todas aí que a gente falou. Voto para presidente só existe um. Não existe nenhuma outra opção no Brasil para quem ama a sua liberdade, para quem quer preservar o seu direito de ir e vir, para quem quer ter o direito de manter o controle sobre as coisas que você conseguiu conquistar com o seu trabalho. O voto para presidente é Jair Bolsonaro, não tem outro. O voto para governador é o voto, né, eu vou falar do governo de São Paulo, é o voto que foi recomendado pelo presidente Jair Bolsonaro, que é o ministro Tarcísio. Aqui, mas você vota no Rio, não vota no Rio? Eu voto no Rio, vou chegar lá no Rio. Tá. Calma. Você me pediu recomendação de voto, eu estou fazendo primeiro para São Paulo. Fiz de carioca para carioca, mas fica à vontade para falar de todos os Rio estados de Janeiro. Rio de Janeiro, a gente ainda não tem clareza da disputa eleitoral aqui, tá? Então eu não tenho recomendação de voto para dar ainda. Nós precisamos saber quem vão ser os candidatos. As indicações são muito ruins, né, do cenário. Então, aqui inspira cuidados. E é basicamente isso. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e de ter essa conversa e de responder a perguntas tão difíceis. Nada melhor do que isso. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, imensamente agradecemos a você e a todos os espectadores que nos acompanharam até agora. Mais uma vez, uma
enorme audiência que nós tivemos aqui no programa, e também agradeço aos meus colegas de bancada. A gente já está com quase 2 horas, então vou dar uma boa noite rapidinho, geral, para todos. Boa noite, Salles, Lucas, Ernesto e, claro, Roberto. Roberto já está convidado para voltar para cá numa próxima edição do programa. Tá? Obrigado pelo papo Muito tão obrigado. inteligente. E, de novo, a gente não fez nenhuma pergunta, não teve nenhuma pergunta fácil aqui, não teve pergunta combinada, nunca tem. Liberdade de expressão para todo mundo e um programa que a gente procura fazer, que é um bate-papo, né? Por isso que é o talk, né? Talk vem do inglês de conversar, um bate-papo entre pessoas inteligentes que compartilham uma mesma visão geral de mundo. Obrigado mais uma vez a vocês que nos acompanharam até agora. Uma boa noite. Se inscrevam no canal, mandem esse vídeo para as próximas pessoas e até a próxima segunda-feira com mais um convidado muito especial. Boa noite.